Olá, senhores. Meu nome é Pedro Cotias. Eu formei-me em juiz arbitral pelo Tribunal Nacional de Mediação e Arbitragem. Sou sargento da Polícia Militar aqui do estado da Bahia e sou bacharel em Direito. Criei, hoje, dia 24 de agosto de 2015, com a ajuda do policial Dourado, nós criamos esse canal no YouTube, onde é intitulado A Polícia e as Leis, e aqui trataremos de assuntos de amplitude de toda a legislação que exclusivamente diz respeito à atividade policial. Eu abro esse espaço com a inauguração de um tema muito polêmico e de difícil entendimento com relação à jurisprudência e o entendimento até jurídico, que se é correto o agente de trânsito policial efetuar a apreensão do veículo onde o condutor esteja inabilitado. Vamos para a tipicidade. O artigo 62, inciso 1º, diz a redação da tipicidade que é dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir. É uma infração gravíssima, 7 pontos, competência do Estado e o responsável é o condutor. A penalidade é uma multa de R$ 191,54, que multiplicado por 3 dá R$ 574,62. A medida administrativa não existe. A lei foi omissa com relação a isso. E eu os oriento, a princípio, que o mais razoável é não fazer apreensão. E vou justificar aos senhores. A não condução está amparada da seguinte forma. O artigo 62, inciso 1º, ele não tem medida administrativa de apreensão, remoção ou retenção. Ou seja, não tem medida administrativa de remoção e retenção, que é competência do agente de trânsito. A penalidade é a apreensão e que não diz respeito aos agentes de trânsito. Segundo, a penalidade do artigo 62, inciso 1º, que é competência exclusiva da autoridade de trânsito, está lá no artigo 256, inciso 4, é essa penalidade de apreensão compete exclusivamente à autoridade do trânsito e nós somos agentes da autoridade. Segundo ponto, terceiro ponto, o agente da autoridade não pode fazer a apreensão do condutor que esteja inabilitado, pois lá no artigo 5º da Constituição Federal estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Também no artigo 37 da nossa Carta Magna, fala sobre o princípio da legalidade, na ótica da administração pública, estabelecendo que o administrador público só poderá agir dentro daquilo que está autorizado e previsto em lei. Observe que se eu só posso fazer o que está autorizado e previsto em lei, no artigo 62, inciso 1º, que é competência minha a medida administrativa, não tem medida administrativa, nem de remoção, nem de retenção. Quarto ponto, o agente de trânsito que apreendeu o veículo, depois que o condutor inabilitado apresentou um condutor habilitado, existe a possibilidade de esse agente da autoridade incorrer em crime de abuso de autoridade, expresso na Lei 4889, você pode observar no artigo 3º, a linha A, e o artigo 4º, a linha A, B e H. E se for policial, além das sanções previstas no Estatuto da PM e no RDPM, que toda infração, todo desvio de conduta expresso no Código Penal vai ter um assemelhado no RDPM e no Estatuto da Polícia Militar. Se for patrulheiro rodoviário federal, nos estatutos próprios dele, terá as sanções relacionadas ao abuso de autoridade. Não vou tratar nesse assunto, que é outro tema. Veja uma observação importante. Se fosse vontade do legislador que o agente de trânsito efetuasse a retenção ou remoção do condutor do veículo sem habilitação, ele teria colocado, senhores, a medida administrativa
como fez, por exemplo, em vários dispositivos de lei, dessa nossa lei que estamos tratando, que é a Lei 9.503. Observe, dê uma olhadinha no artigo 162, inciso 5. Conduzir o veículo com habilitação vencida, está lá uma medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Vai mais um pouquinho na frente, 162, inciso 6, conduzir o veículo sem as lentes, está lá, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade. Logo mais um pouco acima, artigo 65, grave, conduzir o veículo, dirigir o veículo sob influência de álcool, está lá, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Ô senhores, por que dirigir com habilitação vencida foi colocado medida administrativa? Por que dirigir sem usar lentes foi colocado? Por que dirigir sob influência de álcool está lá a medida? E 162, inciso 1º, não tem medida. O legislador não te deu porque não quis. Então, se não botou, você não tem autoridade para a devida apresentação. Ressalva. Aí, qual a atitude correta? Professor, eu não posso fazer a condução segundo acima descrito. E agora, o que eu posso fazer? Qual a atitude correta do agente de trânsito? É simples. Esse vídeo eu quero trazer para você. Aqui a gente está em processo de estudo, você vai depois estudar e simplificar, mas é muito simples. Você vai solicitar que o condutor inabilitado te apresente um condutor habilitado. Agora só 3 aspectos. Segundo, extrai a notificação da autuação da multa de trânsito e libera o veículo ao condutor habilitado que o inabilitado te apresentou. Deus acompanhe e pode ir embora. Agora vamos lá. Isso se o condutor habilitado te apresentar o condutor inabilitado te apresentar um condutor habilitado. E se o condutor inabilitado não apresentar um condutor habilitado? Vamos criar aqui uma situação hipotética. 3 horas da manhã, uma guarnição policial aqui, né, em Feira de Santana, por exemplo. Vamos lá, que o soldado Carlos Eduardo, da Companhia 66, ele aborda está no comando do motopatrulhamento e aborda um cidadão, que é representante, 3h30 da madrugada, vinha dando sorte até então e ninguém parou, viajando pelo Brasil afora. E ele é inabilitado. Não tem condição de apresentar um condutor porque ele está de passagem, é de São Paulo. Não tem habilitação e não tem condição de apresentar um condutor habilitado. Eu faço o quê, professor? Também, outra parte muito fácil. Se o condutor é inabilitado e não tem condição de te apresentar um condutor habilitado, você faz a condução do veículo ao órgão responsável, no caso aqui Feira de Santana, o Pátio Bahia, e tem alguns termos de apreensão que tem lá já, retenção, remoção ou apreensão. Você, como agente de trânsito, só tem 2 motivações, ou retenção ou apreensão. Nesse caso aqui, você vai botar retenção, abre parênteses e bote artigo 269, inciso 1º. E se não tiver no termo, esses novos agora, do Pátio Bahia não está tendo esse espaço, você bota de caneta, veículo retido de acordo com o artigo 269, inciso 1º. Vamos lá? Segundo ponto. Fez a condução do veículo. E o segundo ponto. Extrai a notificação de autuação da multa de trânsito. Terceiro ponto. Você vai recolher o CRLV e anexar o auto de apreensão. Você faz a apreensão do CRLV e bota de acordo com o artigo 262, inciso 1 do CTB. No campo de observação, deverá colocar obrigatoriamente. Aqui está a chave, aqui está a motivação principal da cobertura, do respaldo para a sua apreensão. No auto de apreensão tem lá aquele espaçozinho das observações. O que é que você vai botar? A, B e C. Observação A.
veículo removido pelo fato do condutor inabilitado não ter apresentado um condutor habilitado. Ponto B, veículo removido de acordo com o artigo 262, inciso 1 e 270, inciso 4 do CTB. Ponto C, veículo removido visando a segurança de trânsito, de acordo com o artigo 1º, inciso 2, 3 e 5 do CTB. Senhores, eu quero que você entenda que por que no primeiro momento não foi estabelecido o motivo para a condução? Porque ele tinha condição, você tinha condição de solucionar e ele te dá a solução, que era a apresentação de um condutor habilitado. Se você for dar uma olhadinha, por que agora você pode ser condução? Você tem dois setores de responsabilidade pesados sobre você. No artigo 144, inciso 5, diz que a preservação da ordem pública diz respeito a você. Então, um condutor inabilitado, imperito na condução de um veículo, a ordem foi quebrada. Você tem que restabelecer a ordem, é função constitucional sua. Quando você vai para o artigo 1º, inciso 2, 3 e 5 da Lei 9.503, que é o CTB, fala que a segurança viária diz respeito a você. Então você não pode permitir que o inabilitado continue conduzindo o veículo apenas pela omissão da lei. Você pode lá na frente ser responsabilizado pela omissão. Aí alguns alunos chegou para mim e falou: professor, 3h30 da manhã, é um pouquinho complexo essa condição que você vai ver, que você está vendo que não é, não? Só tem 3 observações, A, B e C, veículo removido pela apresentação, porque não apresentou um condutor inabilitado, veículo removido de acordo com o artigo 262, inciso 1, 274, e veículo removido visando a segurança do trânsito, artigo 1º, inciso 2, 3 e 5 do CTB. Isso é mistério, é? Não tem. Aí você observa, alguns alunos chegou para mim e falou: professor, 3 horas da manhã, ninguém viu mesmo, eu olho para um lado, olho para o outro e vai embora. É perigoso. Eu tive acesso aos autos e vou dar um exemplo a você dessa liberação. Uma guarnição da Polícia Militar do Estado de Aracaju abordou, por volta de 2 e pouco da madrugada, uma jovem inabilitada com uma outra passageira, a irmã dela. E aí, achou: por favor, policial, me libere, não faz isso. Não... Liberou. 300 metros, um cruzamento, um abarroamento lateral, caiu debaixo do caminhão, morreu na hora a condutora e a passageira teve apenas algumas escoriações. Foi ajuizada a ação, o Ministério Público tomou a parte, tomou a frente, e a mãe disse, de uma forma no senso comum, leiga: quem matou minha filha não foi o condutor do caminhão. Quem matou minha filha foram os agentes públicos, os policiais irresponsáveis que liberou minha filha sem habilitação. Se eles tivessem apreendido, minha filha não teria morrido. Hoje todo mundo tem câmera, hoje todo mundo tem vídeo, e eu peço aos senhores que não ajam por omissão. Resultado, ela falou de uma forma leiga, mas na ótica da lei, quando você faz uma liberação, você deixa de fazer apreensão, uma remoção, você deixa de fazer um ato de ofício legal. Se for por motivação própria, você incorre em crime de prevaricação, está lá no artigo 319, pessoal. Se for por atendendo o pedido de terceiro, se for para atender a solicitação de terceiros, o que é que acontece contigo? Corrupção passiva privilegiada. Está lá no artigo 317. Então, o que é que eu peço? Ainda deixa de notificar improbidade administrativa. Então, é fácil, é simples, faz o que a lei estabelece, não te custa nada. E eu finalizo esse vídeo, dizendo que eu pretendo, divulgue no YouTube, está lá no YouTube, a polícia e as leis, e peço aos senhores que façam a legislação como é devido, e vamos, porque um carro desse aí, ele pode ser de um prefeito, que é irmão de um desembargador, que é parente de um juiz, primo de um promotor, e que com esse carro
apreendido, ele ia ter uma ação judicial que chama danos materiais de lucro cessante, que é o que aquele carro ia ganhar, o que você ia ganhar na expectativa de vida, de tempo. E suponhamos que esse carro que você apreendeu seja de uma dessas riquíssimas autoridades aí, não dá nada. Se você fizer o certinho, não vai te dar nada, porque você está amparado e coberto na lei. Obrigado, Deus, e obrigado a você que assistiu esse vídeo. Um bom dia.